Bom, pessoal, a segunda parte dessa aula é o seguinte. A apostila do poliedro mais recente, pelo que eu estava estudando, ela não trouxe constante do equilíbrio em termos de pressão, porque eu acredito que esteja caindo a quantidade que isso cai no vestibular, ou seja, não está mais caindo tanto. E eu achei que a gente ia demorar um pouquinho mais de tempo para ficar em equilíbrio químico. E aí eu falei, bom, eu vou dar prioridade pelas coisas que mais caem e depois, se sobrar tempo, eu volto para esse assunto. Acontece que sobrou tempo e nós estamos aqui, porque eu acho que a gente ia ficar um mês em constante de equilíbrio, a gente só ficou em 3 semanas. Então, eu trouxe aqui para vocês a forma de calcular a constante. Então, ó, a gente viu lá, né, na primeira aula sobre equilíbrio químico, que existia a constante de equilíbrio, que nada mais era do que concentração dos reagentes sobre concentração dos produtos. Esse é o valor da constante em termos de concentração das espécies químicas que estão na relação, na reação. Que nada mais é o que a gente mais usa, porque a gente tem KC, tem KI, tem KA, tem o KW que a gente acabou de ver. Então é a mais comum. Mas também tem como a gente expressando o valor da constante do equilíbrio em função da pressão parcial que essas substâncias gasosas que estão em equilíbrio químico estabelecem na reação. O que é essa forma? Ela é igual a essa fórmula, né? Ela é igualzinha à fórmula do Kc, só que ela é chamada de Kp, porque é constante da pressão. E ao invés da gente usar colchete, que significa concentração, a gente usa parênteses e coloca a pressão dentro e não a concentração, né? A pressão parcial daquela espécie. Lembrando que só substâncias gasosas entram aqui também, assim como era assim na constante do equilíbrio, né? Em função das concentrações. E aí, gente, é a mesma coisa, ó. Eu vou ter a pressão parcial de C elevado a Czinho, que é esse valorzinho aqui. Vou ter a pressão parcial de D elevado a Dzinho, sobre a pressão parcial de A elevado a Zinho e a pressão parcial de B elevado a Bzinho. É isso aqui, é bem simples. Aí, lembrando que a pressão parcial em exercícios desse tipo, ou ele dá para você, e aí você monta a fórmula, ou é costume aparecer isso aqui atrelado à questão de gases. E aí a gente aprendeu a calcular a pressão parcial, certo? Lá na aula de gases, quem quiser dar uma revisada, tem aqui no canal também. Eu já dei para vocês, tem aqui, né? A gente já teve essa matéria. E aí tem como eu saber a pressão parcial por meio das fórmulas das fórmulas da aula de gases, né? O que acontece, gente? É comum aparecer isso aqui? Não muito, como eu falei para vocês, está parando de aparecer. Mas é comum algumas questões pedirem só para você escrever a constante, que seria escrever isso aqui. Tipo, colocar as espécies que estão na reação e escrever essa formulazinha aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção? Diferenciem constante Kc da constante Kp. No Kc a gente tem colchetes e no Kp a gente tem parênteses. Tudo bem? Então, essa é uma das principais formas que, quando eles pedem para vocês escreverem, eles só querem que vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes. E é aquela coisa, né? Numa segunda fase, esse pequeno detalhe pode fazer diferença, né? Então, gente, é isso. Eu falei para vocês que era rápido. É só isso, da constante em função da pressão, é assim que se calcula. E eu vou colocar um exercício lá na lista de vocês para vocês treinarem, tá? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu falei para vocês também